Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no número 82. Livro dos Salmos, número 82. Assim nos diz a palavra do Senhor. Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada têm, nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis. E como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Oremos mais uma vez. Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra nessa noite. Te pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para que possamos ser consolados e confortados com a revelação do Teu ser, da Tua vontade, do Teu poder, da Tua soberania através desta palavra. Que ela também nos seja correção, que ela nos seja admoestação. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. As nossas crianças aqui presentes, se vocês têm aí a pasta para fazer algumas anotações preparadas, então vamos lá. Tentem desenhar um tribunal. Vocês já viram um tribunal na vida? Um juiz com aquela vestimenta preta e aquele martelo grande na mão. Mas esse juiz estará julgando a terra. Então, o juiz e o planeta Terra na frente desse juiz. Porque o texto nos falará a respeito do justo juiz que estabelece o seu tribunal sobre a face da terra. Mas de um lado, aqueles que já foram absolvidos, foram livres, por causa que eles estão em Cristo Jesus. Cristo é o seu Senhor e Salvador. Mas de outro lado, aqueles que serão condenados eternamente ao fogo do inferno, como nos ensina a Escritura Sagrada. Com essa imagem em mente, vamos olhar para o Salmo 82 e aprender nele de que Deus, o nosso Deus, é um juiz justo ou um justo juiz. O Salmo, ele pinta para nós um cenário de um grande tribunal. Portanto, existe aí claramente, naturalmente, três divisões. Na primeira delas, o tribunal é estabelecido e é Deus o juiz desse tribunal. Dos versos de 2 a 7, nós vamos ver a causa em juízo, todo o processo deste tribunal. E no último ponto, no verso 8, nós veremos o apelo ao Supremo Juiz, a Deus pelo julgamento universal. Bem simples a divisão e o ensino do Salmo 82 para todos nós.
Queridos, quando falamos de juízes, quando falamos de autoridades, no nosso contexto e na nossa cultura, facilmente nos vem à mente a situação não somente atual, mas antiga do nosso país. Talvez atualmente as pessoas tenham se despertado para observar mais a respeito das autoridades, dos governantes, dos juízes. Talvez o fenômeno da internet, das redes sociais, faça com que as pessoas tenham acesso a informações, ou múltiplas informações e perspectivas que antes não possuíam. Mas o fato é que crescemos e muitos de nós tornam-se desinteressados a respeito das coisas de política, governantes, juízes, porque vivemos de frustração em frustração, decepção, desilusão, desânimo, falta de esperança. Vivemos num país tão rico, tão próspero, mas ao mesmo tempo com tanta miséria, com tanta injustiça social. Pessoas sendo injustiçadas em todas as instâncias. Aqueles que mereciam estar presos e serem condenados pelos seus atos de impiedade e injustiça, são soltos. Impunes, vivem sobre a face da terra. Não somente no nosso país, mas eis aí a constituição da natureza humana caída, sem o temor de Deus. Qual a causa de tanta corrupção e desonestidade? De fato, tudo isso começou no Éden, quando os nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus e o pecado se instalou no coração do homem. Mas como se posicionar diante de tantos casos de injustiça, de fraudes, que têm marcado as nossas autoridades? Temos alguma coisa a ver com isso? Isso nos traz preocupação, isso te traz inquietação, ver a injustiça, a impiedade, juízes corrompidos em todas as instâncias, e pessoas que careciam de justiça, de alento, de proteção, serem praticamente desprezadas, abandonadas. Queridos, uma das coisas que mais me chama a atenção no Salmo de Asaf é que Asaf é um homem inquieto, angustiado com a injustiça que paira sobre a face da terra, a opressão por parte das autoridades do seu tempo. Asaf tinha sede de justiça. Asaf demonstra seu anseio pela manifestação da justiça divina em meio à injustiça e à opressão causada por juízes e governantes corruptos. E ele se torna então um porta-voz de Deus, clamando ao Senhor por justiça. Essa é uma característica muito forte em Asaf. Vejamos alguns salmos. Você não precisa abrir, mas eu lerei. Salmo 50, verso 4, que é atribuído a ele, nos diz: intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Salmo 73, ele questiona a prosperidade dos ímpios. Ele diz: olha, eu sou crente, parafraseando o Salmo 73. Eu dou duro, eu faço tudo direitinho, mas é o ímpio que prospera a cada dia. A sua casa e a sua conta bancária explode de dinheiro, mas eles são ímpios e injustos. E eis eu aqui, o crente justo, padecendo a cada dia. Até que ele entra na casa do Senhor para se deparar com o fim daqueles que estão prosperando de uma forma ímpia, iníqua, injusta sobre a face da terra, como se talvez a prosperidade fosse um sinal do julgamento de Deus, pois quão mais prósperos são, mais cegos ao entendimento e à verdade se tornam. Salmo 74, verso 22, também de Asaf, nos diz: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te
de como o ímpio te afronta todos os dias. Salmo 75:7 nos diz: Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Salmo 76:8 e 9 nos diz: Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Esses são alguns dos salmos escritos por Asaf, que nos mostram o coração desse homem inquieto com a injustiça, a impiedade sobre a face da terra. Aqui nesse salmo, Asaf então adverte juízes e governantes injustos da terra, principalmente os de Israel, quanto ao juízo de Deus. Entremos então no cenário do grande tribunal de Deus. Verso 1 nos diz: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Eis aqui então um pronunciamento. Aqueles advogados ou da área jurídica que estão presentes, ou aqueles que nos estão acompanhando, se deleitarão com os termos jurídicos que estão no Salmos 82. Eis aí um tribunal armado diante de nós. O verso 1 diz que Deus assiste na congregação divina. Uma outra tradução diz: Deus toma o seu lugar na congregação divina. Interessante o termo congregação divina, e logo após o termo congregação divina, o termo no meio dos deuses, ele julga. Eis aqui a palavra deuses com D minúsculo, para significar aqueles que foram instituídos de autoridade e poder sobre a face da terra. Aqueles que Deus delegou e derivou a autoridade para que eles julguem as causas humanas de forma justa, correta, e assim Deus seja glorificado com a justiça, com aquilo que é reto, com aquilo que é correto. Mas Deus não pede autorização ou licença para entrar no tribunal. O texto diz que Deus assiste na congregação, Ele toma o seu lugar entre os deuses, ou aqueles dotados de autoridade. Ele assim está lançando as bases inabaláveis da sua autoridade. Para corrigir a arrogância das autoridades, o salmista abre a mensagem proclamando que, embora eles ocupem tronos e tribunais, eles estão sob o governo soberano de Deus. Deus entra neste tribunal e Ele vai julgar os juízes e as autoridades que Ele mesmo constituiu. É isso que o texto nos ensina. Por mais que os governantes na terra se exaltem, eles não podem abalar a autoridade de Deus. Essa autoridade é inalienável, é prerrogativa dele julgar os povos, e principalmente aqueles que ele deu poder e autoridade sobre a face da terra. As autoridades devem ouvir isto. Eles estão sobre o juízo de Deus, sobre julgamento soberano de Deus, e devem administrar e julgar no temor de Deus, cientes que prestarão contas ante o tribunal supremo de Deus. Sim, Deus delega autoridade aos homens sobre a face da terra, sobre juízes, sobre governantes. Mas o Deus a quem nós servimos e que a Escritura Sagrada nos apresenta não é um Deus que simplesmente estabeleceu governantes e dá as costas ao seu povo, dá as costas aos habitantes da terra. Ele é o Deus soberano sobre toda a sua criação. Sua justiça e os seus juízos serão evidentes aqui a todos nós ao passo que expomos o texto, pois tudo está sobre o domínio e poder de Deus. Nenhuma injustiça sobre a face da terra, cometida entre as autoridades, os juízes e até mesmo
entre nós, homens e mulheres, no nosso dia a dia, passará impune, porque Ele é o justo juiz. Davi nos fala também a respeito disso. Ele proclamou a soberania de Deus sobre todas as autoridades. O Salmo 47, versículo 8 nos diz: Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Salmo 59, verso 13 nos diz: e se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. Salmo 93, verso 1. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor, e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Este é o Deus que adentra o tribunal e estabelece este julgamento supremo. Este princípio é estabelecido uma vez por todas. Deus governa entre as autoridades da terra. E toda autoridade, então, a partir deste ensino, é constituída por Deus. Às vezes, para julgamento do seu próprio povo. Às vezes para julgamento de nações, porque Ele reina e Ele é soberano sobre as nações. Talvez os nossos olhos ou as nossas análises políticas não consigam enxergar isso, mas sejamos convencidos pela palavra a respeito de quem é Deus, a sua autoridade, o seu soberano poder sobre tudo e sobre todos. Pronto. O tribunal foi estabelecido, o Tribunal Supremo de Deus, onde Ele mesmo julgará os juízes e os governantes da terra. Movamos-se do tribunal estabelecido por Deus. Os versos de 2 a 7 nos mostram a causa em juízo. Inicialmente, os versos de 2 a 4 nos mostram o pecado dos juízes. Existe então uma acusação e uma admoestação, ou seja, uma repreensão a respeito daquilo que eles estão cometendo. Veja o que o texto nos diz, verso 2. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Aqueles que foram estabelecidos para julgar de forma correta, de forma imparcial, para estabelecer a verdade, a justiça, a bondade sobre a face da terra, agora são acusados de utilizarem-se do seu poder para a corrupção, para apoiarem e acobertarem o plano dos ímpios, dos maus, dos criminosos. Eis aí a acusação do juiz supremo. Vejamos a admoestação ou a repreensão do grande juiz, versos 3 e 4. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Assim, queridos, depois de lançar essas bases da sua autoridade, o salmista representa o Senhor repreendendo e advertindo os juízes num tom de indignação, denotando que a sua paciência já havia sido muito tentada pela iniquidade deles. Que dureza, queridos, perceber claramente que aqueles no exercício de autoridade e poder ao longo da história no nosso país, em outros países, países que sofrem até mais do que nós por causa da corrupção, aqueles que poderiam ser usados como instrumentos nas mãos de Deus para trazer equidade, justiça, boa vida aos habitantes da terra, estes estão se utilizando da autoridade e poder para benefícios próprios, para encobrir
o crime, o erro. Todas as classes de pobres, fracos e aflitos que sofrem injustiça são objeto especial do cuidado e amor de Deus. Deus não está de olhos fechados. A cada pessoa que sofre e é relegada, é abandonada, é injustiçada. A razão por que o profeta os censura é que os ímpios acham mais favor em suas mãos do que os bons e os honestos. Os juízes eram identificados como aquele a quem representavam e eram responsáveis pelo fato de representarem a Deus. Mas eles estão corrompendo-se e destruindo aquilo que eram para preservar. O verso 2 diz: até quando julgareis injustamente, tereis respeito às pessoas perversas. Verso 4, livrai o fraco e o necessitado, salvai-o da mão dos perversos. Pensamos por um instante. Você já foi injustiçado em alguma situação? Num relacionamento? Sendo caluniado de uma forma injusta? A dor da calúnia é aguda e profunda. Você, querendo fazer aquilo que era certo, honesto e justo no seu trabalho, já foi perseguido? É fato que todos aqueles que querem fazer aquilo que é certo e correto serão perseguidos e muitas vezes injustiçados. Queridos, como pastores, nós temos o privilégio de caminhar com pessoas em sofrimento, crentes sinceros e honestos, querendo honrar e glorificar a Deus em seus trabalhos. E estes, muitas vezes, não poucas, são injustiçados por autoridades, homens e mulheres ímpios, iníquos, que usam do poder e da autoridade para suas próprias finalidades. Existe dor no seu coração por calúnia, por injustiça, por perseguição? Quantos irmãos já chegaram e disseram: pastor, eu acabei de ser demitido, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho família para sustentar, mas aquilo que o meu patrão pedia era corrupção, era engano, e eu como cristão não poderia fazer aquilo que ele estava me pedindo, e eu estou pagando pelo meu desejo de fazer aquilo que é correto. Ore por mim. Homens e mulheres sofrendo. Os irmãos da área jurídica, advogados, o sofrimento que é quando estes se erguem para lutar pela justiça, por aquilo que é reto. E como o direito foi distorcido e deturpado quando a verdade foi relativizada. Sofremos pela injustiça e impiedade no mundo, mas tenha o seu coração consolado e confortado, porque o texto nos apresenta o justo juiz. O justo juiz. A palavra de Deus nos fala a respeito desta autoridade delegada por Deus aos homens. Lembram-se do Evangelho de João, quando ele registra as palavras de Cristo, quando Jesus diz: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Pilatos, talvez, de uma forma inocente, achava que realmente tinha poder e autoridade em si mesmo. Mas Jesus diz isso para ele: nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do alto o meu Pai não tivesse te dado. Talvez no momento Pilatos olhou para ele com pena, porque ele era um homem de poder no Império Romano.
mas não sabemos o que Jesus estava falando. Pensemos no governo que tem a autoridade e o poder de tirar a vida para restringir o mal sobre a face da terra. As Escrituras nos falam claramente a respeito disso, que Deus deu autoridade aos governantes de estabelecer a morte como pena daqueles que tiram a vida de outras pessoas. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nenhum homem tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa, arriscando-se a ter a pena de ter a sua própria vida ceifada pelos governantes instituídos por Deus. No entanto, esses juízes, mesmo acusados e repreendidos, se mostram insensíveis. Toda a advertência que Deus colocou de um modo ou de outro na trajetória dos juízes foi simplesmente desconsiderada, repetidas vezes na história do povo de Israel, no período dos juízes. Mas o versículo de número 5 nos mostra isso. O estado dos juízes sobre a face da terra. O estado dos juízes e as consequências da deturpação, da usurpação da autoridade e o uso dessa autoridade para fins ímpios e injustos. O verso 5, parte A, nos diz: eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, ou andam em trevas, para demonstrar que eles são insensíveis e cegos ao fato de que eles estão usando aquilo que Deus os deu de uma forma maligna, horrenda. E o que acontece quando governantes e juízes são corruptos e injustos? As consequências caem sobre nós. O verso 5, parte B, nos diz: vacilam todos os fundamentos da terra. A terra é solapada quando a lei é distorcida. Nós sofremos. Por isso que a Escritura Sagrada nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando as autoridades e os governantes são justos e utilizam-se daquilo que Deus deu a eles para fazer o bem sobre a face da terra, usufruímos o bem, as benesses de Deus. Porque eles deveriam ser representantes de Deus, fazendo aquilo que era bom sobre a face da terra. Eles estão insensíveis, eles desconsideram o fato de Deus ser o justo juiz, mas a sentença do Supremo Juiz virá. Ela não tarda e nem falha. Os versos 6 e 7 nos mostram isso. Eu disse: vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Para reafirmar aquilo que o verso 1 nos diz: deuses, como homens dotados de autoridade para julgar as causas humanas sobre a face da terra, são chamados de deuses com D minúsculo. São constituídos por Deus. Mas a condenação deles está no verso 7, que nos diz: todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Esta é a sentença. Esta é a sentença de condenação do Supremo Juiz. Nessas declarações, Deus é representado falando aos juízes e príncipes, que na realidade eram deuses. O homem é feito à imagem de Deus, e este salmo trata de pessoas que ocupam o lugar de Deus. Mas Deus os condenará. Eles estão sobre a ira do Altíssimo. Eles estão sobre a mira da ira de Deus, que se ergue contra toda a impiedade e injustiça. A dignidade, pois, com que são revestidos é só temporária e passará com a aparência do mundo. Eles são comparados à classe obscura e comum da humanidade.
serão compelidos ao encontro da morte com todos os demais homens. O que o texto nos diz de uma forma bem simples e clara é que Deus os matará. Deus os condenará à morte. A impiedade e a injustiça dele será tratada pelo justo e supremo juiz. Eis então o apelo do salmista, aquele que é Senhor sobre todas as nações, dizendo: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O salmista, percebendo que os juízes, inflados de soberba, arrogância, tratavam com desdém toda a advertência de Deus, instrução sobre os princípios da equidade, da retidão, vendo ao mesmo tempo que só o julgamento de Deus iria, neste caso, corrigir os males tão graves que eles estavam perpetrando sobre a face da terra, suspira e anseia pela consumação do juízo de Deus sobre a vida desses homens. Eis aqui uma faísca de um ensino escatológico e futuro da vinda do grande juiz nas nuvens. A Escritura Sagrada nos fala que a segunda vinda de Cristo não será como a primeira. Ele não virá como um bebezinho, nascendo numa cidade paupérrima, sendo indefeso e frágil, reconhecido como um filho de carpinteiro, mas ele virá com poder e glória nos céus. E a Escritura diz que todo olho verá. E como as águas cobrem o mar, a justiça e a glória e o poder de Deus virá para estabelecer este grande final tribunal de Deus, onde todos os homens serão julgados. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, versos 6, 16 e 17, para nós termos uma pequena imagem daquilo que Asaf está ansiando no seu apelo ao Supremo Juiz, no verso 8 do Salmo 82. Apocalipse 6, 16 e 17 diz: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Caiam montes sobre nós e esmaguem-nos, porque agora virá o grande dia da ira de Jesus e do seu Pai sobre as nações. E todo o joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Este é o desfecho do grande tribunal de Deus, pintado por Asaf, que almeja e anseia para a constituição do último e grande supremo tribunal, onde nenhum ser humano sobre a face da terra escapará. Todos estaremos diante do Cordeiro de Deus. Aqueles que o reconheceram como o seu único e suficiente Salvador, aqueles que creram em Jesus, já foram absolvidos, livres deste grande tribunal, porque estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que rejeitaram o Evangelho, para estes haverá choro e ranger de dentes, diante deste grande tribunal do Senhor, do Senhor. É isso que a Escritura está nos ensinando. Quantas coisas podemos aprender, já caminhando para o final da nossa exposição. Não é verdade que o Salmo de número 82, dentro da perspectiva de Asaf, parece que ele está falando para nós hoje? Dada a corrupção, a injustiça, que toca as camadas da sociedade, não simplesmente aqueles que estão na nossa capital,
mas aqueles que estão espalhados e exercem autoridade sobre pessoas. A palavra de Deus é relevante a todos os tempos, ela fala conosco. Quão atual e relevante é a sua mensagem, como as nossas autoridades precisam ouvir essas repreensões e advertências, para que haja temor no coração deles. Eles necessitam muito das instruções divinas, para bem administrarem no temor de Deus, e da consciência de que o Deus que os constituiu, tem o seu trono estabelecido soberanamente, e todos eles irão prestar contas tudo o que eles fizeram. Absolutamente tudo e todos. Infelizmente é característico de nosso tempo a operação da corrupção, a perversão da justiça entre as nossas autoridades. Estamos cansados de ouvir fraudes e corrupções. Mas vem a hora, e nós podemos como igreja clamar e orar. Ora vem, Senhor Jesus, julga a nossa causa. Talvez você nessa noite, como eu já lhes falei, tenha algo no coração a respeito de injustiça que foi feita contra você. Talvez você carregue no coração uma espécie de prisão. Talvez você seja tentado a irar-se e a se vingar com as suas próprias mãos a toda a injustiça que foi feita contra você. Mas que este salmo aquiete o teu coração. E que você confie e aguarde e espere, porque Deus julga a nossa causa. Deus julgará a tua causa. Deus julgará a causa de todos nós. E todos os governantes que se utilizaram do poder, juízes, governadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, talvez eles achem ou pensem que são muito inteligentes, mas nenhum deles escapará das mãos de Deus, porque Ele é o vingador. O justo e supremo vingador, porque Ele é justo. E como um juiz justo, Ele deve sentenciar uma condenação justa e santa. Justa e santa. Que cada um de nós possamos orar fervorosamente para que Deus julgue a nossa causa, para que Ele esmague aqueles que têm usado da autoridade dada por Deus para roubar, para matar, para destruir. E vocês sabem quem faz isso. Cremos que o Salmo nos dá esta oportunidade de, como igreja, clamarmos a Deus pela injustiça que assola o nosso país. E clamemos por um verdadeiro avivamento em homens e mulheres, para que Deus levante homens e que possam adentrar na política e lutem por aquilo que é justo, por aquilo que é correto, e sejam capazes de doar as suas próprias vidas e famílias pela causa da justiça e da verdade, para assim glorificarem a Deus. A Deus. Precisamos orar pelo nosso país, queridos. Precisamos orar pelos nossos governantes. Precisamos orar porque os dias são maus. E talvez eles vão de mal a pior. Precisamos orar a oração de Asaf. Que Deus nos ensine, nos fortaleça, nos console, nos confronte com a sua santa palavra. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.